Mensagem da Igreja Cristã Remanescente. Esta mensagem visa despertar a sociedade cristã e a despertar a sociedade, seja nacional como internacional, acerca das mensagens falsas que se pairam em todo o mundo, que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, a mensagem da Igreja Cristã Remanescente vem a despertar acerca das falsas doutrinas que se pairam em todo o mundo, que até algumas doutrinas são doutrinas anti-espiritual, antissociais, etc, etc. Então, ouviremos acerca das palavras da Igreja Cristã, dos ministros da Igreja Cristã Remanescente, e perceberemos melhor em interpretar os três espíritos imundos no livro do Apocalipse 16, versículo 13 a 16. Muito obrigado. Da paz do Senhor e sociedade angolana, estamos cá para poder despertar a sociedade completa acerca das falsas doutrinas. Kasi okulungula quando fica com a doutrina via santo. Qual é a doutrina que pode estar a pairar mundialmente? O doutrina olondaka vikasi okuvyalo lwalero lungunge vipi. Poderemos falar acerca dos três espíritos imundos. Tuambata ulando wa espiritu atatu aterra ndinonga. Poderemos principiar com o espírito do dragão. Tu fetica o espírito lia tete kutio o espírito lia liochinhoha. E o próprio espírito teve o início em Gênesis. Em Gênesis 1, versículo 1. Espírito lia choliquata efetikilo que livro e efetikilo vo o mocio nimbo kutanga ya mosivo. No princípio, a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que efetikilo sukualulika ino longongo por espírito lia sukuliande la cova. Que não lhe dava. No mesmo princípio, quando Deus criou tudo, Deus viu que era bom. Que fetikilo e sukualulika wabanja kutieluliko lia fina lia posoka. Amigos, saiba onde é que veio a iniquidade. E kamba liange sokolola chiwapipa tunda e kanduo evi. Havia um anjo nos céus chamado Lucífer. Kino kwa kalungelo watukua hatieye Lucifer. O mesmo anjo nos céus foi um anjo que foi criado com um brilho e estava sobre as duas pedras preciosas, que foram as duas pedras afogueadas. Ungelo wacho wakala pokatiko bawe aliakula, ungelo mwa posoka chimwe. Ali poderemos explicar o pecado original, como é que ela veio. Apa tulombolola papa tunda miho kwenda ekandu ndomo lieya lovo yakiangian. O diabo nos céus começou a criar inveja e supremacia. Satana kino wakala lutima unene kwenda ovo yaki angian. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o mesmo o anjo Lucífer acusava os nossos irmãos nos céus, os anjos, dia e noite, não os deixava em paz. Ungelo mama mwahe Satana kino wapindi kolangelo iwakemba chalwa yukutikiru kwa fitikiru yaki. Quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito saíam aos céus, vir aqui na terra, criando os céus e a terra, o diabo acusava com que este Deus, quem me criou como um príncipe,
Me deixa no céu sozinho. Satana eti kokululikiwa kui lulongongo. Satana kilu wakala lovo ya kiangiangi walipulasale kuti kwai okuliambatisa kwacho okusera vowango vavela pokuti amechisule walipulasale ndoto. Aquelas mesmas acusações, Deus tolerava o mesmo querubim, repreendia cada vez mais o diabo, mas sempre continuava na mesma iniquidade. Satana sukuwo lungola wakwate pandila heku lungola masi pole eye katavele ke lungola ya Yehova. Falando por palavras, será palavras mentirosas. Vamos encontrar algumas evidências bíblicas no livro de Isaías 12, versículo 12. Manje tu ekambale yosoka hatito kupopianga komela echi ochitanga keliulia Isaia queen la vikwano nimbo yokutanga ye queen la vivali. Amigo, ali onde vais encontrar o pecado original, leia no livro de Ezequiel 28, versículo 12. Ekambale nga poposanga efetikilo lie miho kwenda lie kandu ochitanga kelivulu lia Ezekiel akunya vali leche ya onimbo yokutanga ye queen la vivali. Amigo, nos céus, o diabo, aqui na terra, não é a nossa família, é um estrangeiro peregrino. Pela iniquidade que ele fez nos céus, já não se achou mais nenhum lugar para ele nos céus. Então, houve uma batalha nos céus. Ekabaliange Satana echun espiritu lia tete tokulombora ndeti kilu kakwasangi wile omanguya nyukutikilu wasanu mulu yaki wachonena kuti olupisi wakilu. Naquela mesma batalha, o diabo resistiu juntamente com seus anjos. Ao resistir, o arcanjo Miguel tinha que lhe derrubar aos céus. Satana watamala yaki wacho noke wakutamala kwachoko ungelo mingeli chakisika kuti upakilu ulola kokumelo vangelo vapokola. Mas antes dele tirar nos céus, o mesmo diabo, que foi um anjo, o arcanjo, que foi o querubim mais temido nos céus, cada vez saía aos céus vindo aqui na terra, estragando a criação que Deus criou. O tembo Satana kopiwile kilo ekambaliange palopo Satana wali angele kuti otamba oyonja eluliko lya Yehova kwenda vo chumbo cha endene ulinganyi wali angele kilupole kwa ndandavali. Principiando o pecado, este mesmo espírito teve mais uma origem no jardim do Éden, e ali onde traiu, entrou na serpente, e na serpente entra na mulher, conversa com a mulher, e a mulher, o pecado entra ao Adão. Espiritu lima mamaneli ekambaliange lya neno ndyangu palopo sili yaliyonja linyila vo chumbo cha endene ochikwata cha tete Satana okuyonja kuti emiho linyila kandu linyila ohalinyila ochinyoha onyoha pole Satana onyoha koma pole wayonja onyoha ekandu linyila. Leia no livro de Gênesis 3, versículo 3. É onde Deus amaldiçoa o homem, a mulher, juntamente a serpente. Echo chitanga keluria liefetikilo vitatu nimbio kutanga ya omosio poka sanga kuti Satana wayonja Eva andama kwenda onyoha ekandulie ngila lolofa engilo hali engila. Nesta criação onde houve o princípio da maldade, todos os sofrimentos que existem na terra teve um princípio a partir do pecado do Adão e a Eva. Efetikilo yolo hali yosi chosi chimi chikwetevo efetikilo vo chumbo cha endene. O causador não foi a Eva, nem a serpente, nem o Adão, mas foi o mesmo anjo Lucifer, que foi o diabo.
wachinenapo andamako aevako anyohako wachinenapo espiritu lyacho mweli tokulombola ndeti kuti satana hayo chinyoha chinene. E este mesmo espírito do dragão prosseguiu até aos presidentes, alguns reinos que houve na terra. Ele não deixava em paz nenhum reino. Ungelo wacho echa ayonja eva landama kalie wakwatomoko yokuvyalo lwali wangot wayonja ovo vyali wayonja keze unyali wo chosi china sukwalulika. Vamos falar a partir de alguns sofrimentos que o Jó padeceu. Leia no livro de Jó 1, versículo 6. Apareceu um anjo, o querubim, no meio dos outros filhos de Deus. Echo chitanga telulia yovi umosi nimbe kutanga yepandu okukulia kuti echo mala sukuelo mala satana veia vo satana vo wakangisa wayambula umunu wa suku yovi. Este mesmo sofrimento, o diabo quando chega aos céus, onde houve um encontro com os anjos, então Deus lhe diz: Lucifer, viste o meu filho, o meu servo Jó, como é que ele me serve? Satana jomeli haye chandakilo mwakaleli anjeli okwendakilo noke sukupula kutia yovi a satana wamola yovi kwenje wange domo andilulumila. Então Deus lhe diz: ide, tentai o meu servo, verás com que ele resiste, me ama, não desiste de tal maneira que tu não me amaste. Suku olombolola usatana kuti wamolo kwenje wange yovi ndango mwele wo yonja wo kangisa masilopo mwele wapana mala vekolelo lyacho kakasindove wandingwalelapo. Então o diabo responde: Senhor, se ele te serve é por causa da riqueza que você lhe dá. Satana olombolola kuti nda okusole okuumba momoli uhwasi wavela. E o Senhor lhe permite, então ide, tentai a ele. Sukotava kuti satana nda okanene maho kuyovi. Então a tentação do Jó foi esta. O causador é mesmo Lucifer, que foi o primeiro espírito do dragão. E este mesmo espírito até aqui continua a enganar o mundo completo. Espírito lyacho elitoketali uchina wacho muna akomba mbandu ya 3 kilo hawo ukomba toke palopo sikuti uhembi wai. E este mesmo espírito gerou 2 espíritos. Espírito lyacho lianena liachita espírito avali aterra ndinonga neno ndyango dopochi. E este mesmo espírito que foi o segundo espírito, o dragão a gerar. Espírito acho achitiwa kochinyoha satana anena gerou o primeiro espírito, que foi a besta. Wanene espírito achite espírito liatete kutilele chinyoha. E esta mesma besta, você pensa com que tem um reino assim mesmo, mas por detrás dele tem o dragão. Uvyali wacho uvyalo lolongunge kutecho chinyama konyima hekuli vali mwe haye chinyoha vali. E o terceiro espírito também que o diabo gerou, espírito liatatu satana chita. Este mesmo espírito explica o espírito do falso profeta. Espírito liacho lipopiavo espírito lilombololavo espírito liatatu kuteoli profeta wesanda lisanga em Biblia pikuna doutrina wesanda. E este mesmo falso espírito, que é o espírito do falso profeta, está a circular no mundo completo por intermédio dos pregadores. Ai de ti que aumentaste a Bíblia. Espírito wacho atatu até ndinonga neno ndyango dopo chasana no nyengo ya soko akasi kosi ben Biblia sanyiwamo pia sanyiwamo kosi konha. O espírito da besta, já explicamos, é a cidade que reina mundialmente, e esta mesma cidade causará a segunda vinda de Cristo.
espiritu lya vali satana chitako tyolyo lyochinyama olyo lina lyatopola lyaponda vosi vayundeya kwenda krista vosi vafala ohali vyalwa olyo likanena vo nyengo ya suko kuya kwa yesu uli lya vali. Amigo, saiba, a mensagem dos falsos profetas está a pairar mundialmente. Será? Estás no mesmo espírito ou não? Espiritu lyo profeta wesanda lyokutrapalisa ndeti omanu vasuku angaloyo kasiko sani wako. Nós estamos a acusar com que há uma igreja falsa, mas por intermédio das Sagradas Escrituras, onde a verdade passou, onde nós temos que passar. Etu atukasho kutukana munu o tukasi okupopya umwe pole posi ondaka ya suku ya popya opotupita vomo uvangi wochili wondaka ya Yehova. Amigo, o meu combate é com o diabo e o teu também com o diabo. E nos últimos dias estamos a combater com as falsas doutrinas. Ekamba lyange uyaki wetu wa Kristu okuli yakalo chinyoha satana kwendo vangelo vano alokakilo alumunuko. Amigo, estes 3 espíritos imundos que nós explicamos estão no mundo. Ekamba lyange asipiritu atatu twalombola ndopo echimwechi akasivolwele lungugelo vosi E está a atrair muitas pessoas para impedir as pessoas que têm acesso para a salvação. asipiritu acho kuyonja valwa kuti akava nenelo ndyangu ndopo echimwechi kwenye yesu. Amigo, se és pastor ou és pregador, estás a mentir às ovelhas alheias de Cristo, que Cristo morreu por elas. Ai de ti. Ekamba lyange ndauhundiyo ndakaiwa ndaungo ndaunye ndaukunwe kongelo limwe ndawokukemba wokupipichinake Biblia kuli hakuti okwatofuka la Yehova. Poderemos explicar o fim desses 3 espíritos imundos. Ekamba lyange yevela lutate tulombolola efulilo lya sipiritu atatu ateatea ndino. Estes 3 espíritos imundos, leia no livro de Apocalipse 20, versículo 1. Efulilo lya sipiritu atatu ateatea ndino nga tanga kulivu lya situlilo akwinya avalio mimbu yokutanga ya umusi. Aí vais encontrar o fim ou o julgamento do grande querubim, que foi um anjo temido nos céus. aposanga okupisiwa kwesipiritu lya tete lyanena ndeti eviho lyosi volwali lyali yakandeti la Yehova unyali wa suku oposanga asulo lyesipiritu lyacho. Mas estes 2 espíritos, o espírito da besta e o espírito do falso profeta, serão castigados. Asipiritu desipiritu lyo profeta wesana desipiritu lyo chinyama asipiritu apisiwila onyengo lye yambulo ya suku. Antes daquele infivós tenha ouvido com que haverá neste nosso tempo, Otembwa ndio njembo ina wakulihi otembo yetu ilo haverá algumas pragas terríveis que Jesus preparou para essa nossa geração. ukakala fengi alingi susumbana lipita kengito akalipitola lunguke losi domo suka chipongia. Leia no livro de Apocalipse 16, versículo 1. Echichitanga kelo lye situlu ilo ekui lepando nimbo yokutanga ya umosi. Amigo, essa condenação é para o diabo. Você és uma criatura que Deus morreu por ti e por mim. Vamos fugir desta ira. Ekamba lyange piswa lilye lyapu satana eyo chitena chacho echo mwewe chisanu mu ove kuchiteli omo walulikiwa la Yehova Yesu wakupeselo sono. Amigos, estes 3 espíritos imundos, o destino é mesmo. Ekamba lyange asipiritu atatu ateate andinonga efulilo limosi. Mais ou menos esse vosso príncipe que chamam por Lucífer. Se eu minto ou acuso aos meus irmãos pensando que é uma acusação falsa, leia no livro de João 16, versículo 8. Asipiritu acho ao que livro
ise satana yachun e oviala ndeke lwale lungunge lwosi luyomba eki luhembi echi chimbilwa uvandike livulu lyesitulo epando dimbuye kutanga ekwile epando dimbuye kutanga yamosi. No livro de João vais encontrar com que o príncipe deste mundo já está julgado. Okasana kuti ombiali yolwali lulo satana wapisiwa ale. E o próprio príncipe não pensa com que é um governante, não. É o diabo. Ekambalange ukalulu vale ukatapia lengo kuti ochombia mbiali yacho mbindo Amerika kwenda mbiali yacho heli. Esipitu lecho mulialo kapalo posi satana yu okasi okukiakiso wale. Yu wacho. Amigo, saiba o destino destes 3 espíritos imundos é muito mau. Não vadem com este espírito, porque vais para a perdição. Ekambalange efuliro lya espiritu atatua livi ukava kwa meala omo vanda kumwe kulingisusumba kondaluka imioni nyaso. Só chegamos até ali e concluímos com os 3 espíritos imundos. Os irmãos já souberam o destino destes mesmos espíritos. Ekambalange apopo tuafuliro lya espiritu lelombolo lya espiritu atatu ateatea ndinonga akambalange vakuliha papatunda a espiritu atatu ndongo alomboloka wende fuliro lyacho. Então já explicamos com que o espírito do dragão está por detrás de todos os reinos da terra para poder governar a sociedade completa. Twalombolola ekambalange kuti espiritu lyacho a espiritu acho akasi kolonyima ovo vyaliosi pokuvakonga eteke linene lya Yehova. Amigo, se ainda não és cristão, procura a verdade, o momento é este. Ekambalange kukwa Kristo ko langilio chili chipopera choke Biblia ukamende nango kutepulula omocho chimwe chipopera onyengo asubira ubuti. Condenei porque todas as igrejas com que na Bíblia não tem falsa. Dapisila nye lutate ke Biblia kuti akongelo siovo lwali esanga. As mesmas igrejas têm algumas mitologias que já aconteceram no tempo passado e negando Jesus como sumo sacerdote indiretamente. Eles não sabem disto. Akongelo acho hao kuti kokufetika kwa Yesu valikala Yesu omolio kusetukulo liholo. Jesus, o poder do templo, já tirou, eles edificam. Quem orientou? Houve um profeta que Deus mostrou para edificar os templos que estão a ser edificados nestes nossos templos. Yesu echapinduka ocho unene wanembele wanyole hamo nembele kaliye timba kaliko tembo ituilo ekambalange wanembele lapangwalo bakomano helie wabihandeleka Yehova opwe wakatula mu profeto vonda wakatula o profeto vo wa wendisa wa handeleka vo kuti onembele itungiwa. O templo tem os seus objetivos. Se tu edificas, saiba os objetivos do templo. Ekambalange da otungo nembele apangwalo bakomano kuliha kuti ikwetio chimao. Por que desde o princípio só houve 3 templos e você tem milhões de templos? Lilwe kambalange olo onembele apangwalo bakomano vyalwa kaliye kosimbo wakala maimosi ya Salomão. E este mesmo templo teve os seus objetivos, porque a terra rachava quando o homem peca e havia doença de lepras. Onembele ya Yehova yakala lo chimaho kuti ositoka afengiangiangi noke mwacho mamumakala vekayo yafengi achoa. Será que este nosso tempo a terra está mais a rachar? Angako tempo etuilo ositoka vali. Que edificas mais templo como se fosse um refúgio. Porque tungane be pangu alo komano. De lungi. Ainda pensa bem, o feiticeiro tem o seu feitiço. Consegue te eliminar você que adoras a Deus. Estás a adorar o quê? Kambalange bakonene wa Satana kuti bakombanga. Batelo ukumono la kulokulie masipolo kwa Kristo. Ocho kwewo kufendera nyenda kwenya achalipitela vo.
busca os outros apóstolos que seguiam Jesus. Será houve alguém que morreu com feitiço? upililu landu wolondonge a cristão konyima angalovo neni a satano elema bafile. Amigos, essa besta que eu expliquei que foi nascido com o dragão, esse é o espírito da besta, é que derrubou todos os santos na terra que Jesus deixava, e também até o próprio Jesus também foi entregue no reino romano e que mataram Jesus. Akambayange Yesu tokulombolola ochinyama chatete ocho chakundula chanyola chanyola e congro lia Cristo kwenda Cristo yacho. Profeticamente até verás com que essa própria besta também há de derrubar os santos desse nosso tempo. Akambayange ochinyama chacho echi chilingusumbe chacho yachi satana ocho chikasindo chikwata cha satana okusanumula bali Yesu njaja bali. E esta mesma besta, leia no livro de 1 de Tessalonicenses 2, versículo 4. Ochinyama chacho echi chavali satana chikasindo chikwata cha satana chikasanu mwenye yasuku echo chitanga kilibu lya Tesalonike ya vali vivali onimbo yokutanga ya umosi oya vali. Vas encontrar o homem do pecado. Você próprio analisa qual é a cidade que reina mundialmente na religião. Ekambaliange omwe chikonomwisa ndatwachipopelengeti twakutukana omwe chikonomwisa olupale ochifuka lolupale luvyala olombyali vyosi vyokilulieve nye kokuove chikasindo ndekongelo oetavu nye. Esta é a primeira interrogação, você próprio termina esta frase. Ekambaliange olio epulilo lya tete ovemwele lifulisa lepulilo lyacho. Mas sem ter medo, porque a verdade nunca fere. Jesus disse com que falarás a verdade e a verdade nos libertará. Ekambaliange omo chili achitong'onyale chili chipopela Yesu aye walombolile hatipopya ochili cho chili chuyovoli. Essa mesma cidade representa a Itália, que é Roma. Ekambaliange olupale lwacho lukande okola kuna esituilo 17 18 kupopya ati olupale lwacho luvyala olosoma sio lievo ukande kupamene ochifuka chacho Itália olupale Roma. E esta mesma cidade vais encontrar com que é a mãe de todas as prostituições. Ekambaliange olupale lwacho sanga kuti njali ukanyo chipwepwe okasiki nuliobobodo osi. Por que a Bíblia não mencionou todas essas igrejas do mundo? A Bíblia pale apopelenya kongelo siwelwale ndavo kokembavo. Não mencionou porque só existem duas mulheres. A Bíblia chilombolile kambaliango omokulingo akaimba vali tesituilo. E essa própria primeira mulher foi já matada com a primeira besta. Ukanyu wa Kristo wapondiwa lo chinyama cha tete kuti oyali watete satana akasi alinga dochikwata. E esta segunda mulher vais encontrar com que é a mulher prostituta que está sentada em muitas águas. Ukanyu osanga kesituilo 17 verso 1 kuti ukanyu chipepo watumakinu biovavalwa. E esta mesma mulher, a mulher representa a igreja. Ukanyu ochipopwe ukanyu chalomboloka wa profecia é congelo. E estas próprias prostituições são as igrejas que contêm ela. Ovombondo wacho alupepo wacho onenga yochili luhembi okutenga. Nunca vais encontrar na Bíblia um cristão católico ou adventista. Tem Bíblia kambaliange sokotola lutate kulingo mwele onduko imosi cristão pwapo kukasanga kuti umbebi upostolo católica evi satana. Se anates esses dois nomes, amigo, saiba que nos são novas. Ekambaliange tokwetelo nduko vivali cristão apóstolo cristão grande cristão unihamwa kuti kilo ocho wakiukako. Leia no livro de Atos 4, versículo 12. Eche kambaliange amanjange chitanga kelilu lio vilinga vikwala nimbo yokutanga yekwi la vivali. A salvação agora veio de graça. Kambaliange popelo liye puiti ochali. Testifica somente no teu coração. Aceita a Deus. Testificando serás salvo.
ekamba lyange nda ochikolela ochimbira vangi vutima wengo ochomopopeliwa. Não testifica nestes templos, porque vais aceitar no espírito do falso profeta. Ukatave kasapulo a satana kapandeti o espírito do profeta o sanda o otava que sanda. Os apóstolos não morreram à toa. Se alguém tem preguiça ou medo de falar a verdade, aí dele. Olondongea la file mwelivo vanda umokwetu sumba ukupupia ochili gogoya. Então, concluindo, Okufulila amigo, se andes cristão, fortifica a sua seita e serás salvo. Cristão verdadeiro que segue de tal maneira que os apóstolos eram. ekamba lyange nda kwa Kristo ochili pamisa ekolelo lyacho letao lyacho ndechi bakweleko nyima bakalala. Saiba, por que eu disse isso? Leia no livro de Mateus 24, versículo 14. ekamba lyange chikuliha nda chipopya echo chisanga kelivu lya Mateu akwin avali la vikwala nimbo yokutanga yekwin la vikwala. Aí Deus interrogou, disse com que não vem o fim. Primeiramente, a verdadeira mensagem tinha que ser expandida em todo o mundo. ekamba lyange papalombolola hati esulilo aliya tekyo ndakayo chili teikundilolo alilolunge lwosi ocho esulilo liyano. Agora você se interroga, sua mensagem ser verdadeira, Cristo não vem por quê? ekamba lyange kapalipulisa ndesapulo elyo chilipwa echo ekongelo lyo ekamba lyange esapulo lyacho lyandakolola lulunge lwosi kwesulilo aliyilanye yesu kelilanye. A mensagem verdadeira é a semente de Cristo, que Cristo deixou na terra, e haverá remanescentes. ekamba lyange chili chasuku china chombuto yo chili yesu asha paloposi. E esta mesma semente são todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, não nos templos. Gakwambuto achi basupapwa bana balabala bihandire kwa siku kwende kolelo lya yesu asapulo koa esanda satana wayandiki trapalisa lami. Então estes três espíritos imundos destino é para o fogo. Saiba a fugir nestes três espíritos imundos, porque o mesmo diabo está a tentar o mundo completo. ekamba lyange aspiritu atatua teatendi ninga kunia porque sulilo lyacho vondalo ilo bevondo akwamakwama ocho ochitangi. E esta mesma mulher prostituta, as águas representam os povos e o vinho representa a doutrina que ela tem. ekamba lyange ukanyu okasike situlilo ekuila lepandu vali ukanyu chipopatumaki niliwava kuliha kuti ovinyu odotrina ovava olofeka vyosi vyola lingunge avyala. Ai de ti que engoliste esta doutrina, porque a doutrina de Cristo não vai se assentar em ti. ekamba lyange ngongo yowe wakuliha ondaka yacho eyi wanywa kokopo yo vinyu yacho kuma doutrina ya Kristo vokuwavecho iswimo va. Antes de servir a mesma doutrina, tinha que expulsar este próprio vinho. Otembo ndio doutrina ya Kristo yeyilecho o doutrina ya satana yi kasideti vokopo yukanchi popo dewe ilu puisamo. Amigo, o momento é este: Jesus morreu na cruz, não por brincadeira. ekamba lyange yo tembo yesu afilaka ekulusu akusevulaka wiyama. Se morreu por nós, derramou seu sangue por nós, vamos levar sério o próprio sangue e servir a Deus, aceitar a Cristo. ekamba lyange nda wakufila we wafilo lelo ngunge chikutatialo chili kwenda lekolelo kuti eye wiyama enda wachikolelo popeliwa. Então, estas são as mensagens que nós podemos explicar aos nossos irmãos com que aderem à mesma mensagem, não levando por brincadeira. ekamba lyange lelo sapulo lyo chili halyo liuvangi wo chili kuti nda walikolela liukupopela konyengo ya suku ilako kwiya kupapa lako. Então, concluímos com a mesma mensagem. ekamba lyange tufulila lesapulo lyacho eli. Haverá alguns irmãos que poderão perguntar, então temos que dar tempo aos outros. ekamba lyange kukala twecho tembo
tuyeke tosi no que tu chavo tembo kapulilo awamanje tu bayongolo kupulilia vesapulolia johalio limão. Irmão, eu tenho dúvida aqui acerca das coisas que tu disseste. Qual é o perigo ou consequência que existe seguindo essas religiões? A consequência, ou então perigo que existe seguindo estas religiões, é estando contra Deus nas falsas doutrinas. Só mesmo o templo, quem lhes orientou, já é um perigo. Pastores que são guias humanos, só houve um pastor nos apóstolos, que foi Cristo. E este mesmo pastor continua até aqui, na semente dos remanescentes de Cristo. Será se aparece um príncipe no mundo a defender o que é de Deus, não será protegido? Será sim, porque até mesmo os reis que defenderam o que é de Deus foram defendidos. E leia no livro de Tiago 4, versículo 8, diz com que aproximai-se a Deus e Deus aproximará a vós. Deus não tem acepção a nenhuma pessoa. É só de ti defender o que é de Deus. Deus também vai te proteger. Que objetivo tem um templo? O objetivo do templo continha alguns objetivos de prevenção do homem. Quando o homem peca, a terra rachava e o homem entrava ali e morre. E também havia uma doença de lepra. E o templo era edificado como um centro, um hospital, para com que alguém, quando está com uma doença de lepra, ocorre rapidamente no templo e será sarado. Por que com uma só Bíblia, mas com todas estas igrejas no mundo? Com uma só Bíblia e com todas estas igrejas no mundo, Jesus na terra só deixou 2 igrejas. E esta mesma igreja que ele deixou, a primeira igreja negou Cristo. Depois de negarem Cristo, deixa a mensagem cristã, que foi os apóstolos que prosseguiram com a mensagem de Cristo, e esta mesma semente continua até hoje. E qual é a diferença entre religioso e cristão? Religioso é alguém que frequenta uma religião dos homens, que teve oriunda dos homens. Por exemplo, católica, todo um que segue a católica é católico. Todo um que segue adventista é adventista. Todo um que segue calupetequismo é calupetequista. E você seja cristão, não calupetequista. O que merecemos é ser religioso ou cristão? O que as pessoas merecem ser é cristão. Porque mesmo os outros que seguiram Cristo eram cristãos. Leia no livro de Jeremias, diz com que parai nos caminho, procurai entender o caminho verdadeiro que Jesus deixou na terra. É qual? E como devemos escapar da ira de Deus? Para nós escaparmos da ira de Deus, é necessário procurar a palavra verdadeira no mundo. Esta mensagem que eu te explico agora, se você seguir atentamente a mensagem que eu que explicamos nesta pregação e acatar alguma coisa, serás salvo. E quais são as doutrinas que uniram todas as igrejas do mundo? No mundo? As mesmas doutrinas que uniram as igrejas no mundo. Temos exemplo. O domingo, segundo eles dizem com que é a ressurreição de Jesus. E encontra com que todas as igrejas guardam domingo. Essa aqui é a união dessas próprias igrejas. E temos o dia 25. Na Bíblia não tem. Isso aqui uniu todas as igrejas. Até você vai ver com que alguém é adventista, mas quando chega na mesma festa, também festeja. Leia no livro de Daniel 7, versículo 25. Houve um rei que mudou os tempos. Quando você festeja estes dias, também estás tonto com as falsas doutrinas. O tempo é este, a verdade nos restaurou. Então, uma das uniões também é a cruz. A cruz significa, é um sinal da morte. Estas horas você vai num cemitério ou numa sepultura, vai encontrar um sinal da cruz.
aquele sinal indica com que onde você está a ir tem um morto. E então, aquele sinal meteram por que por cima de um templo onde tem pessoas. Não é um sinal com que todos que estão então mortos. Não se pode. Se ainda me ouça, sai nesta morte. É algo muito perigoso. E um cristão deve ter guias humanos. Um cristão não pode ter guias humanos. Vamos ler no livro de Romanos 8, versículo 14 e João 16, versículo 13. Só existe um guia, que é o Espírito Santo. E este mesmo guia, antes de Jesus vir na terra, quem guiou os apóstolos foi mesmo o próprio Cristo. Depois de Cristo ir nos céus, ele disse: não vos deixarei a sós, vos enviarei um Consolador. E este mesmo Consolador foi o Espírito Santo. E até aqui está nos guiar. Jesus disse: um cego se guiar e outro cego, os dois cairão no buraco. Lembra no livro de Mateus 7, versículo 15, que nos últimos dias virão falsos profetas que virão com vestes de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estes homens devoram. Seja guiado pelo Espírito de Deus e serás salvo. Quais são as falhas da igreja dos calopetequistas que causou a apostasia deles? As mesmas falhas é preciso falar nas calmas, porque é muitas. Vamos principiar a partir de 2014. Esta falha, a partir de 2014 para baixo, a igreja cristã que chamou a igreja dos calopetequistas, esta mesma igreja era boa mesmo, suave. Mas a partir de 2014 começou a entrar vírus e 2014 proibiram os alimentos que tudo que é importado não se pode comer, inclusive o óleo, o ovo, até a massa. Para eles é proibido. Tiraram onde? Na Bíblia, capítulo que? Entendemos que são os sinais da vinda de Cristo. Até mesmo no livro de 1 de Timóteo 4, versículo 1, explica acerca dos alimentos, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, cauterizando as suas próprias consciências, proibirão os casamentos e proibirão os alimentos que Deus criou. Isso tudo está acontecendo e aconteceu. E na década de 2015 foi assim que aconteceu o massacre no Sume. Os homens que pegavam a Bíblia também lutaram. Chegaram no ponto de pegar nas mocas. Isso é contra Deus. Leia no livro de Efésios 6, versículo 10. Diz com que nós não estamos a lutar contra a carne, nem o sangue, mas sim contra as hostes malignas. E se nós estamos a lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo, que essência tem de você derrubar o seu irmão com uma moca? O policial só é alguém que recebe ordens. Você não pode matá-lo. E estas mesmas ordens, as ordens que foram postas na igreja, orientar o povo alheio de Deus a lutarem com as mocas, foi uma apostasia terrível na igreja cristã, e foi a igreja dos calopetequistas, buscando também no momento o nosso irmão que está preso, ensinando as comunidades, alguns dos irmãos, a odiar o seu próprio irmão. Leia no livro de João, 1 de João 3, versículo 9, vais encontrar o amor. Jesus falou muito acerca do amor. Como é que o nosso amor está a esfriar, chegar no ponto de ter proibido os próprios alimentos, odiar o seu próprio irmão. Tiramos na Bíblia ou nas nossas próprias consciências? Isso aqui foi uma da apostasia dos nossos irmãos, e até alguns deles, a partir de 2014 para baixo, nas nossas palavras ou nas palavras deles, só saía a palavra de dizer que a Bíblia disse. Mas nos últimos dias, se você se apegar com um dos calopetequistas, de dizer com que o mais velho disse, a Bíblia lhe esqueceu,
Isso é algo terrível. Se Jesus está irritado, esta crise que está existindo nos últimos dias, não veio do nada. Os homens que seguiam a verdade bateram a verdade no chão. O próprio governante também, que devia defender o que é de Deus, foi com as suas armas para ir combater com o povo. Um povo que não fumava. Um povo que seguia o que é de Deus. Idem, sabemos que é uma repreensão divina, mas sabemos que a divindade não vem do nada, é uma repreensão. Quer dizer que os nossos irmãos pecaram contra Deus. Chegar no ponto que até de matar os outros do que estão fazendo nossos irmãos, estão a matar espiritualmente. Os nossos irmãos calopetequistas, espiritualmente estão a derrubar muitos. Estas são as causas que causaram apostasia na igreja dos calopetequistas. Ok, estou cá com meu irmão Bernardo. Poderei lhe dar algumas interrogações? Ou, então, ele poderá me dar algumas interrogações acerca da pregação e dou a palavra ao meu irmão Bernardo. Quais são as suas inquietações? As minhas inquietações são as seguintes. Vou direcionar as minhas inquietações ao nosso irmão pregador angolano e africano de nome Paulo Ngueve, cidadão angolano, e poderá me esclarecer melhor as minhas inquietações. As minhas inquietações são as seguintes. A primeira pergunta que vou direcioná-la é: será no mundo, se aparece um governante, o governante que defende o que é de Deus, também não será defendido por Deus? Idem, de tal modo que Deus já protegeu nossos mártires, que são nossos irmãos, já puderam avançar na carreira cristã. Idem, alguns governantes que foram protegidos por Deus. Se alguém defende o que é de Deus, Deus lhe protegerá. Muito bem, a pergunta a seguir é a seguinte: qual é o perigo que consiste em estar contra Deus? O perigo que consiste em estar contra Deus, só no mundo só há uma condenação. O diabo já está condenado. E juntamente esta mesma condenação vai levar alguns homens a serem condenados juntamente. O homem será mais condenado que o próprio diabo, porque haverá o castigo eterno acerca das pragas antes do fogo. E no fogo irão juntamente com o próprio príncipe, que é o diabo. A pergunta a seguir é a seguinte: as concupiscências da carne será nos leva a transgredir a lei de Deus? As concupiscências da carne, se você não lutares, verás com que a carne que vai reinar em ti. Se dares conta, o que pensa para matar não é o espírito, é a carne. O que pensa para roubar não é o espírito, é a carne. O que pensa para comer carne de porco, que a Bíblia proíbe, não é o espírito, é a carne. Tudo que é mal que neste corpo te agrada muito, vigia, porque aquilo vai levar à sua morte. Muito bem, outra pergunta a seguir é essas falsas igrejas no mundo que Satanás pairou, essas igrejas todas que não são bíblicas, será que estão na cauda ou na cabeça? Biblicamente não podemos esconder. Tudo que é falso está na cauda, não na cabeça. A cabeça nunca pode seguir na cauda. A cauda é que tem que seguir na cabeça. Essas igrejas que não são bíblicas, as igrejas satânicas, elas procedem da mulher prostituta que se encontra no Apocalipse 17, ou se encontra na mulher virtuosa que está no Apocalipse 12, versículo 1? Encontra-se na mulher prostituta
que é a mais conhecida mãe das prostituições, que é a mulher prostituta, que está sentada em muitas águas. Esta é a mãe de todas as igrejas, até inclusivemente a igreja que ainda não entrava, por meio das falsas doutrinas, que é a igreja que chamam por hoje, que é a igreja dos calupetequistas, entrou, também está na parte da mulher e prostituta. Ela é a filha. Todas as igrejas do mundo são filhas da mulher e prostituta. Outra pergunta a seguir. São dois casais profeticamente que encontramos em Apocalipse 17, versículo 1. Entendemos muito bem que o esposo da mulher prostituta é o dragão, que é Satanás, né? O inimigo dos céus e da terra. E a esposa do cordeiro é Apocalipse 12, versículo 1. E então, na verdade, a igreja que está a trabalhar a favor da salvação do mundo, em todos os recantos do mundo, é a 17 ou 12? A que está mais em sucesso a progredir na sociedade. Esta mesma mulher está a atrair muitos homens na terra, que só contém mesmo um homem, mas muito querem se prostituir com esta própria mulher, e é a mulher prostituta. Esta mensagem é que está a pairar mesmo mundialmente e está na cauda. Muito bem. Outra pergunta a seguir é: o poder de Deus se manifesta por meio de quê? O poder de Deus se manifesta por meio da fé. A fé tem poder. Se tu leres atentamente no livro de Hebreus 8, versículo 1 adiante, verás com que por meio da fé o Moisés abriu o mar vermelho. Por meio da fé o Elias fez muitos milagres. Por meio da fé todos os heróis da Bíblia fizeram muitos milagres. Idem, um cristão com feitiço não morre. Eu repito, um cristão com feitiço jamais vai morrer, porque a alma dele pertence a Deus, não aos homens. Muito bem. Outra pergunta também a seguir é: qual é a armadura? Qual é a armadura que vence o diabo e os demônios que foram expulsos nos céus? A armadura que vimos mundialmente, que esta mesma armadura, se não tiveres, amigo, estás no perigo. Não faça como meus irmãos calupetequistas, que dizem que a palavra de Deus passou na moda. Aí dele, acho que mesmo até a bota dele nunca passa na moda. Se acabou, rasgou um pouco, quer usar. O que é de Deus nunca acaba na moda. O que é de Deus, Jesus repetiu muito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta, a mesma armadura que vence o mundo, é a palavra de Deus. Tem poder de vencer em qualquer circunstância que você está. Muito bem. A pergunta a seguir é: a primeira besta matou por que os santos de Deus? Será que os apóstolos fizeram uma violência? Os apóstolos nenhuma violência fizeram. Os apóstolos, a única coisa que eles faziam é servir a Deus. Não havia nenhuma causa para eles serem matados. Mas pela inveja que o diabo teve por intermédio da primeira besta, teve que eliminar todos os cristãos. Por causa da mensagem de Cristo, os apóstolos morreram. Todo mundo no mundo que testifica a seguir o que é de Cristo, já o destino dele não é para viver no mundo, mas nos céus viverá para sempre, jamais morrerá para sempre. Muito bem. Outra pergunta a seguir é: a segunda besta, que é o instrumento que vai provocar a ira de Deus dentro em breve, que vai provocar a segunda vinda de Jesus, matará porque os cristãos no século 21 mate os cristãos no século 21. Desde sempre, tudo o que é de Deus na sociedade não tem lugar. De tal maneira que o diabo não se encontrou lugar nos céus, aquele lugar é só para os santos.
O lugar dos santos aqui na terra não tem. Então, porque eles levam a mensagem de Cristo, provém que morra, porque no livro de Apocalipse 13 encontrarás com que porque você pegas a espada, em cativo irás, por espada morrerás. Se és pela palavra que você pega, por intermédio da palavra você há de morrer. Se és gatuno, por intermédio da sua gatunice vais morrer. Se és malfeitor e ai de ti, também, onde o cristão morrer, ai de ti que pecas. O cristão está na mão de Deus. Se o cristão morre na sociedade sem nenhuma culpa, e o que não teme a Deus, que que comete todo o tempo injustiça na sociedade, merece viver na própria terra onde Deus criou. Então, a mesma mensagem do nosso tempo, todo um que pega o que é de Deus, com o testemunho que os apóstolos levaram, o destino é mesmo para morrer. Eles não são violentos, é por causa da mesma palavra que os outros morreram por ela. No Apocalipse 17, versículo 1, encontramos a mulher que é a esposa do diabo, a igreja do diabo, que massacrou todos os cristãos também, que deve a ira de Deus, que seus pecados se acumularam até o céu. E qual é essa própria mulher? Qual é o dia específico da guarda desta mulher? A mulher é mesmo a própria igreja que é a mãe das próprias igrejas todas. Vamos dizer que é só uma. Onde há mãe, onde há filho, vamos considerar só ainda mãe. Os filhos não. E essa própria mulher é a igreja. E o dia indicado para essa própria igreja é o domingo. Domingo na Bíblia não tem, primeiro dia da semana vais encontrar, mas domingo não tem. Pode girar de Gênesis em Apocalipse, não encontras. Muito bem. A pergunta a seguir é: será que os corrompidos da igreja cristã no sétimo dia, a luz do mundo, que são conhecidos pelos calupetequistas, será que também estão no terceiro espírito imundo, que é do falso profeta? Por causa de professar a falsa doutrina que saiu por intermédio desses mesmos falsos, nós nunca vamos dizer a alguém que não foi cristão que é cristão, é falso cristão, porque nunca conheceu a verdade. Estes irmãos calupetequistas já conheceram a verdade. Ambos eram como os apóstolos. Mas por terem conhecido a verdade, abateram no chão, transgrediram com o terceiro mandamento, que está no livro de Êxodo 20, versículo 5. Esse é o mesmo mandamento que eles transgrediram. Eles estão no espírito do falso profeta, sem dúvida, porque eles já eram profetas, profetizaram mesmo. Então esse espírito continua a eles. Muito bem, a última pergunta é a seguinte: essas próprias doutrinas e leis, porventura, não usurpam o direito de liberdade e opção religiosa do homem? Estas mesmas doutrinas, sim, usurpam. Só eu acusando que não posso comer o óleo ou consumir o óleo. Os homens da tutela hão de perguntar: por que você não consome? Será? Na fábrica, uma vez apanhaste alguém a derramar ou a extrair óleo de pessoa? Isso é uma acusação falsa. Nenhum dos irmãos que ia lá na fábrica de óleo encontrou uma pessoa a ser extraído por uma alimentação. E já é uma acusação também para a INADEC. A INADEC é uma instituição que controla os nossos alimentos. Nós sabemos que o mundo age na mão do maligno, mas não tentando aprofundar coisa que você não viste. A Bíblia nos testifica que não seja adivinhador e não podes dizer falsamente, acusar o seu irmão é pecado.
quando eu não comer, eu não consumir o óleo, os homens da tutela hão de me perguntar: por que tu não consomes óleo? Será uma vez encontraste alguém a ser extraído na mesma fábrica? E também, chegando até na massa também, idem. Eles confundem, dizendo com que a massa foi feita com ovos de pato. Será uma vez chegaram na fábrica onde fabricam a mesma massa, encontraram ovo de patos? Já é uma acusação. Então, vou concluir com que esta aqui é uma usurpação dos direitos dos outros. O seu organismo necessita. Leia até os outros, os apóstolos. Se você lê bem a narração deles, não foram de tal maneira que você é. O apóstolo Paulo disse no livro de 1 de Coríntios 7 versículo 4, Romanos 8 versículo 15: não sejais mais escravos dos homens, foste comprado por um bom preço. Desculpe, irmão. Tenho outra pergunta também a fazer. Então, os israelitas sofreram a escravidão durante 400 anos no Egito. Então dá a entender que no pleno século XXI o mundo também está a sofrer a escravatura doutrinária, não é? Isto é verdade. Desculpe, a última pergunta a fazer também, e vai a ultimar, sem se esquecer: qual é o conselho que o irmão, o pregador, não é isso? Irmão pregador, qual é o conselho que dá nos seguidores dessas falsas doutrinas, do sinal da besta, do domingo, as doutrinas não bíblicas, satânicas? Qual é o conselho que deixa para confinar com a pregação do trabalho evangélico do nosso irmão Paulo? Desculpa. Concluindo com a mesma pregação, primeiramente poderei explicar ou debruçar um pouquinho acerca da primeira pergunta que o meu irmão pôde me interrogar. A primeira pergunta: o mundo age na mão do maligno. O maligno não vai aparecer com que não, eu vou te eliminar. Meteu ali muitas ratoeiras. Ai de ti que morreres por ela. Quais são as ratoeiras do maligno? Poderei mencionar as mesmas ratoeiras ou então os mesmos aquários que ele pode meter aos homens para entrar por ela. O primeiro foi mesmo as falsas doutrinas. Por meio de doutrinas, o diabo consegue até eliminar o próprio profeta que se levava o que é de Deus seriamente. Basta você aumentar o que é de Deus, a Bíblia te garante que serás chamado de falso profeta. E por aquelas suas doutrinas que poderá meter nas mentes dos outros, é que significa a escravidão. Por isso que Jesus disse: vindem a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você está cansado com o quê? Será uma vez fumaste e ficaste cansado? Não. Estás cansado com o teu vício? Deixa. Estás cansado com o teu feitiço? Deixa. Estás cansado com suas doutrinas que tu carregaste na mente? Deixa. Vem na doutrina de Cristo, é leve. Tudo que é de Cristo é leve, nunca mete peso na consciência. A escravidão é peso na consciência. E concluindo também com a mensagem que foi a última mensagem que o meu irmão pôde me perguntar aqui, poderei confinar com as mesmas palavras, com o objetivo de salvaguardar as vidas dos nossos irmãos na fé. Porque o que te mata espiritualmente, amigo, te matou mesmo. Porque a sua alma no fogo não escapará. Saiba disto. Haverá fogo. Os homens pensam que é brincadeira.
Quando aconteceu no tempo de Noé, também ia acontecer no nosso tempo. Aquilo não passou. Os outros serão morreram porque se rebelaram contra Deus. A mesma rebelião consiste neste nosso tempo. Se ainda tens os teus vícios carregados, vem a Jesus, ele alivia. A Jesus, não nos templos, Jesus não chamou no templo. Atos 17, versículo 24. Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Amigo, o templo verdadeiro que te salva é o seu corpo. 1 de Coríntios 3, versículo 16. O seu corpo é santo. Na sua igreja onde você vai no teu templo, dá com que o gatuno pode roubar lá e até cagar lá. Não é pecado. Mas o teu corpo ninguém consegue roubar. Por meio de doutrina podem te roubar, porque estão a roubar já. Estão a roubar lá já por meio de doutrinas. E também por meio de cigarros. Ou e também por meio de vícios. Todos os vícios estragam o templo de Deus. Os homens meteram mais muito na consciência que o templo santo é onde eu vou. O seu corpo estraga com o cigarro que estou a adorar Deus. Meu irmão, isso é perigoso. O que não é santo é que você santifica. O teu corpo que é santo é que você estraga. Então que salvação haverá no mundo? O mundo merece ser salvo por Deus. Nada vem do nada. Anda, vamos analisar nós também, que pegamos a Bíblia. Será estas mesmas pragas que estão a acontecer? São as mesmas doenças que estão a acontecer? Estão a vir do nada. Do nada a Covid-19. Jesus disse que nos últimos dias haverá doenças complicadas. Há uma coisa que nós não estamos a completar, que Deus quer por nós. O nosso inimigo, vamos lhe deixar desolado, que é o diabo. Vamos vir a Cristo. Amigo, se és feiticeiro, venha a Cristo. Se és gatuno, venha a Cristo. Se és religioso, venha a Cristo. Todas estas igrejas ainda estão sentado por lá. É por mente, por causa das doutrinas que nós levamos. Mas se fosse pela fé de Deus mesmo, porque tudo que é de Deus só aceita-se com o Espírito de Deus. Com a carne será um pouquinho impossível. Amigo, concluindo, vindem todos a Cristo, seremos salvos. A salvação veio de graça, não está mais de tal modo que foi no tempo dos judeus. Concluindo, é isto. Dou saudações a todos os meus irmãos e também fortifico aos meus irmãos que já aderiram à mesma mensagem de Cristo. Não a mensagem dos calupetequistas, não a mensagem de todas essas religiões. Fortifico a mensagem da semente de Cristo. Todos que já aderiram, benditos sejam em nome de Cristo, seremos salvos, porque Cristo já venceu o maligno que é o nosso inimigo. Amigos, na paz do Senhor, estejam eternamente felizes para sempre. Amém. Estas foram as palavras foram a mensagem querida e verdadeira da Igreja Cristã Remanescente da Mulher Vestida de Sol, Apocalipse 12, versículo 17. E tivemos aqui com o nosso irmão Paulo Ngeve, cidadão angolano e africano, que nos disse algumas considerações acerca das falsas doutrinas, as falsas igrejas que Satanás pairou, como Satanás fez, o mesmo que fez que a cauda do diabo arrastou a terça parte dos anjos no céu, também está para levar a Maria dos habitantes do mundo para o inferno, para o lago de fogo que queima com enxofre. Então, nosso irmão, o pregador querido, nos despertou acerca das falsas doutrinas e as falsas igrejas. Então, caro ouvinte, onde estiver, em 4 ou 5 continentes do mundo, só está cheio de treva e escuridão, que são as falsas mensagens, disse ele, o querido pregador, nosso irmão querido. Essa mensagem, esses ministros de Cristo são localizados continentalmente na África, no país de Angola.
Então, foram as palavras da igreja cristã remanescente, que é a esposa verdadeira do Cordeiro. Então, ficar bem, na paz do Senhor, é que Deus te abençoe. Se Deus quiser, nos encontraremos pelas próximas ocasiões. Xalapotiu, é Cambariano.